disse Deus a Noé: sai da arca, contigo tua mulher, teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, e toda a carne, tanto ave como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Glória a Deus. É interessante essa expressão que nós encontramos no capítulo 8 de Gênesis. Deus, então, depois de cerca de 8 meses, Deus ordena, fala com Noé, dizendo: Noé, sai da arca tu, tua esposa, teus filhos e as mulheres de teus filhos. O versículo 18 diz assim: saiu então Noé da arca. É tão interessante que a vida de Noé que foi conhecido como o pregoeiro da justiça, é interessante que Noé foi o pregoeiro da justiça, mas quando nós analisamos o contexto da vida de Noé, ele pregou para uma geração que não lhe deu ouvidos. Noé, a não ser a sua família, ninguém mais da sua geração deu ouvidos à pregação de Noé. Então, observe que, quando nós paramos para analisar dentro desses parâmetros que as Sagradas Escrituras nos apontam, Noé fazia o culto com a família dele, era sempre Noé e a sua família. E Noé anunciava acerca do juízo que estava por vir. E aquela geração que ouvia a mensagem que Noé anunciou, ninguém, absolutamente ninguém, por durante 120 anos, Noé pregou anunciando a mensagem de juízo, ninguém deu ouvidos a Noé. E nós encontramos então Noé, ele se manteve firme na fé. Comece a analisar comigo se fosse você. Imagine você dentro desse contexto, numa geração em que as pessoas não estão nem aí para servir a Deus e você está ali anunciando, falando de Jesus, anunciando Jesus, e ninguém ao seu redor quer saber de Jesus, e você continua ali, continua firmado, continua caminhando, continua crendo. Eu quero que você entenda que Noé é um grande exemplo de fé. É um grande exemplo de fé e de perseverança, porque Noé, ele não desanimou porque ninguém queria ouvir a sua mensagem. Noé, ele persistiu anunciando a mensagem que o Senhor havia concedido a ele como uma responsabilidade. Noé continuou com todo afinco, dando exemplo e sacrificando ao Senhor no meio daquela geração corrupta ou corrompida. E nós encontramos então enquanto Noé construía a arca, ele anunciava, e as pessoas iam vendo aquela arca sendo construída, e o texto diz que enquanto Noé construía a arca, eles não tinham algo invisível apenas. A arca era um símbolo visível do juízo de Deus. Então não dá para dizer assim, porque eles não estavam vendo, né, o que estava acontecendo, porque enquanto Noé pregava, Noé construía a arca. Noé depositou dinheiro ali naquela arca. E não foi pouco. Quando nós analisamos, né, fazendo hoje aí, eu não vou trazer todos os dados, né, a pastora Elisama que vai pregar hoje,
Eu não vou trazer todos os dados, mas se nós avaliarmos quanto que custou a arca que Noé construiu. E Noé, então, investiu, colocou muito investimento ali. E ele passou todos aqueles anos investindo e construindo. De repente, Noé passou tantos anos para construir por conta da condição financeira. A palavra de Deus, ela não dá esses detalhes para nós. Mas Noé, tantos anos que Noé levou para construir aquela arca, por que será que Noé demorou tantos anos assim para construir uma arca? Sendo que ele poderia ter construído em menos tempo, mas Noé foi construindo de acordo com as possibilidades dele. Olhe para mim, Deus não exige nada que não esteja à sua possibilidade para fazer. Amém? Deus sempre vai exigir de nós aquilo que nós podemos fazer. Aí Deus irá exigir de você. Do contrário, Deus não vai mudar, não mudou nada o plano de Deus na vida de Noé. Noé demorou para construir a arca? Demorou. Foram 120 anos construindo a arca. Então, espera aí, demorou aquela construção? Demorou, mas Deus estava ali. Glória a Deus. Aleluia. De repente, alguém pensa assim, mas Deus poderia mandar logo de uma vez, né? E a arca ser logo construída. Mas não. Noé foi construindo a arca pouco a pouco. Noé foi colocando madeira, foi betumando a madeira, foi analisando a engenharia, colocando cada madeira no seu lugar, parafusando a madeira, prensando a madeira, betumando a madeira. E aquele monumento, aquela obra da época incrível estava sendo construída e todos podiam ver. Até o dia que Deus disse assim para Noé, Noé, entra na arca. Noé entrou na arca. E cerca de 8 meses depois, segundo a cronologia das Sagradas Escrituras, Deus então fala com Noé. Noé, sai da arca. E Noé então sai daquela arca. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Escute uma coisa, Deus, Ele trabalha no meio das nossas dificuldades. Você está me entendendo? Diga amém. Deus estava trabalhando no meio da dificuldade de Noé. Noé teve muita dificuldade com aquela obra que Deus lhe incumbiu. Mas ele não desistiu em fazer aquilo que Deus lhe incumbiu. Meu irmão, não existe frustração maior para um pregador dele ganhar apenas a sua família. Mas Noé não deixou de servir a Deus por isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. A Bíblia diz que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. De repente, para mim e para você hoje, fazemos um cálculo, vamos analisar aí, meu Deus, que fracasso que Noé teve. Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, glória a Deus. Então Noé não foi sozinho, foram 7 almas. 7, biblicamente falando, é o número da perfeição, quer dizer, foi tudo como Deus quis. Você pode glorificar a Deus? Foi tudo perfeitamente como Deus programou, foi tudo perfeitamente como Deus estabeleceu, aleluia. Noé não estava entendendo nada, aleluia, mas ele estava seguindo no projeto de Deus, seguindo nos planos de Deus e realizando a vontade do Senhor. Glória a Deus. Abre o seu coração, deixa que Deus fale ao teu coração no nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Medita nessa palavra, faça uma reflexão. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos